Este vai ser um vídeo mais intimista, mais pessoal. Neste vídeo eu quero contar para vocês como foi e como está sendo a experiência de ser pai de gêmeos aos 26 anos. Como começou a rotina ali logo após o nascimento deles, como que está sendo atualmente, tá? Então, fica aqui até o final desse vídeo, você vai conhecer a minha experiência e talvez você se inspire e deseje ser pai e espero que de alguma forma seja útil esse vídeo para vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas se vocês gostarem e curtam o vídeo também, ok? Então, atualmente eu tenho 26 anos, eu vou completar 27 nos próximos meses. E no ano passado, no mês de julho, nasceram os meus filhos, dois meninos, o Noah e o Neita, dois filhos gêmeos. Quando a minha esposa estava grávida, a gente não sabia ainda que eram gêmeos. Nós fomos fazer uma das ultrassons e depois que terminou, a pessoa que fez ali, a profissional que fez a ultrassom, ela perguntou: vocês estão preparados? E daí eu já caiu a minha ficha ali. Eu perguntei: são gêmeos? E daí ela disse: isso, são gêmeos. Então ali foi uma grande surpresa pra gente. Foi um momento que nós já tínhamos imaginado que pudesse acontecer, talvez até um certo desejo já tinha passado na nossa mente sobre isso. Só que nós não pensávamos que realmente fosse acontecer. Então foi uma surpresa muito grande. E depois foi outra surpresa também, descobri que eram dois meninos. Então, a partir daquele momento que a gente descobriu que eram gêmeos, depois descobriu que eram dois meninos, começa ali aquela correria de comprar as roupas, né, fazer o enxoval dos bebês e tudo mais. Depois, com o nascimento deles, você meio que passa por um processo psicológico. A mãe passa por um processo psicológico, o pai também passa. Talvez seja um pouco diferente, né? A minha experiência passou uma certa preocupação com o peso ali da responsabilidade, porque é realmente uma responsabilidade em vários sentidos, você se tornar pai. Não apenas questões financeiras, que realmente pesam também, com fraldas, com leite, roupas e tudo mais, remédios, mas também, e talvez principalmente, com relação à responsabilidade emocional, com a educação que você vai ter que não apenas ensinar, mas também demonstrar com suas atitudes, com o exemplo. Então você começa a fazer uma reflexão sobre os seus defeitos, os seus mau comportamentos, seus vícios, sobre tudo isso. E que você vai ter que lidar com isso, vai ter que resolver essas coisas para realmente ensinar o seu filho de uma forma eficaz, não apenas com palavras, mas também com exemplo. Então você passa por essa reflexão e tudo isso é um certo peso que você vai ter que lidar com isso, vai ter que resolver isso e carregar isso, né? Então eu passei por esse momento de reflexão, principalmente próximo e depois, logo depois do nascimento deles, por essa reflexão. E depois disso, depois dessa reflexão que você passa, desse misto de sentimentos, né? Um certo medo misturado com alegria, com empolgação. Depois disso, você meio que é estabilizado ali, né? Um sentimento de alegria. E as primeiras semanas, eu acredito que foram uma das mais difíceis, porque você vai mudar completamente sua rotina. Logo depois do nascimento deles, a gente veio para casa e uma das coisas que eu percebi que eu fiquei, minha esposa também, é que a gente fica hiperalerta, né? Principalmente de noite. Então a gente deixava eles no berço, dormindo, só que qualquer barulho que eles faziam, qualquer mexida, a gente já despertava com medo de acontecer alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, então a gente ficava hiperalerta. E isso acaba prejudicando o sono, né? Você fica mais cansado nas primeiras semanas, mais estressado, é muito comum isso acontecer. Inclusive eu lembro que
Uma das vezes, uma coisa que aconteceu, que é até engraçado, é que às vezes a gente pegava eles de madrugada, quando eles acordavam chorando, a gente ali balançava eles no braço, né? Em um momento da madrugada eu acordei um determinado dia e eu tava balançando assim, quando eu olhei, eu já só com um lençol, balançando o lençol. O bebê tava lá no berço, dormindo tranquilamente, e eu aqui ninando um lençol. Então isso é uma das consequências do cansaço também, dessa característica que você fica hiperalerta também. Então essas coisas acontecem, mas depois das primeiras semanas, eu percebi que meio que o corpo vai se adaptando àquela rotina de acordar de madrugada e você já não fica tão cansado quanto estava no início. Então esse período de adaptação é importante. E depois disso você vai começando a aproveitar o bebê ali, você vai aprendendo as habilidades, né, de se seu bebê não mama, né, diretamente, você vai precisar ali estar fazendo a fórmula para ele tomar, você vai precisar aprender a trocar fraldas, né, da maneira correta, dar banho, tudo mais. Então você aprende um leque de habilidades, né, que o pai deve ter e a mãe também, e você vai aprendendo com isso, vai, você vai desenvolver, você vai percebendo o bebê desenvolver habilidades. Isso é muito legal também, muito divertido, é o que traz bastante felicidade. Você brincar com o bebê ali, você vai percebendo como que ele vai, o olhar dele vai ficando, parece que mais vívido, mais lúcido. Até quando ele começa a sorrir, dar os primeiros sorrisos, começa a fazer alguns barulhinhos com a boca diferentes, né? Vai meio querendo começar a falar, daqui a pouco vai já querer começar a engatinhar, esse tipo de coisa. E tudo isso traz muita empolgação, muita alegria, muita felicidade. Então, a experiência que eu tive, a gente precisou ir muitas vezes ao médico, né, nesses últimos 6 meses. Às vezes eles estavam doentes, e daí a gente foi muitas vezes. Um deles precisou fazer cirurgia, os dois passaram por algumas doenças, doenças virais também. Então você vai tendo essas experiências, né? Porém, a parte da alegria, da empolgação, eu acredito que supera em muito a parte das dificuldades que aparecem, os problemas, os obstáculos com relação à saúde dos bebês, ao desenvolvimento deles. E tudo isso faz você querer ser uma pessoa melhor, né? É algo que eu percebo. Você começa a estar mais consciente dos seus defeitos, dos seus erros, e você começa a desejar ser uma pessoa melhor, cada vez melhor. Você percebe o peso que está sobre você, em um certo sentido, né? O peso de cuidar, educar, prover aqueles bebês. E este peso te motiva a ser uma pessoa melhor, a trabalhar mais, trabalhar melhor, a desenvolver outras formas de renda, por exemplo, né? Se você não tem uma renda suficiente ali ou está passando dificuldades financeiras, você é motivado a pensar e a ser até criativo em formas de negócios, de trabalhos, para você complementar a renda e conseguir ali conseguir, né, a prover suficientemente os seus filhos. Então, eu acredito que o homem, né, o pai, que passa por tudo isso, são experiências comuns a muitos pais. Já ouvi algumas outras pessoas falando de algumas dessas experiências. E então é uma experiência muito boa, experiência muito empolgante. Ah, os nossos filhos agora, o Noah e o Neita, eles já começaram a falar mamãe, mamã, eles falam mamã, mamã, e eles já começam a associar a mãe deles com essa palavra.
E hoje mesmo, agora há pouco, eu estava aqui sentado e minha esposa gritou ali empolgada, dizendo que um dos nossos filhos falou papá, né? E falou duas vezes papá, pá. Ele já estava algumas horinhas sem me ver, então talvez tenha lembrado e já começou a falar. Então tudo isso é muito empolgante. Você perceber ali o desenvolvimento do bebê é realmente incrível, tá? Então é uma experiência que eu desejo para todos os homens que querem casar e querem ter filhos, casem, tenham filhos, se desenvolvam, é algo muito incrível, tá? Então essa é a minha experiência, essa foi a minha experiência. Eles estão com 6 meses de vida e até aqui eu só tenho a agradecer a Deus. Foi uma experiência muito boa e está sendo muito boa, né? Apesar das dificuldades, as alegrias que vêm junto, os momentos de felicidade, de diversão, né? Os momentos em família, de qualidade, isso não tem preço, tá? Isso não tem nem comparação, ok? Então essa foi a minha experiência. Se vocês são homens, né, são pais, deixa aqui a experiência de vocês nos comentários. Vou gostar muito de ler todas as experiências e responder, tá? Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.